A todos vocês, meninos e meninas que aqui estão, para mim realmente é uma alegria muito grande estar aqui na companhia da secretária Evelise, do secretário Ney Caldas, do secretário Nildo Libic, que peço depois também apoie a sua assinatura na sanção desta lei, do secretário André Pegorer, a presença do Danilo e da Juliana e de todos vocês. Eu quero dizer da alegria e da satisfação que é para mim voltar ao Colégio Estadual do Paraná. Eu não tive, no início da minha jornada de vida e da minha jornada educacional, as condições que muitos têm hoje. Porque morando numa pequena cidade do interior, Jardim Alegre, lá no centro-norte do Paraná, não tinha escola, tinha que estudar em barracões de igreja, tinha que estudar em depósitos de madeira. E foi com muita dificuldade que eu consegui fazer o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto ano, da época chamada ainda primário. Depois não tinha o ginásio, tivemos que esperar. Depois veio o ginásio, né? Quinta, sexta, sétima e oitava série. E aí não tinha o segundo grau, o ensino médio. E aí já com 18 anos de idade, quando terminei a oitava série, porque a escola não tinha lá no Jardim Alegre, eu vim para Curitiba, em 1971, para estudar no Colégio Estadual do Paraná. Foi aí que eu conheci um pouco do que era uma estrutura de ensino apropriada e adequada à formação das pessoas. No interior do Paraná, por mais que se esforçasse aquela época, há 39 anos atrás, era difícil você ter ensino de qualidade, porque você não tinha sequer luz elétrica, você não tinha o telefone, você não tinha um fax, você não tinha uma copiadora, você não tinha um computador, você não tinha uma televisão, você não tinha uma internet. Mas então era difícil, não tinha merenda escolar, não tinha o livro, o caderno, o lápis que hoje se oferece àqueles das séries iniciais. Então era uma situação de dificuldade, como sempre foi nas regiões onde a colonização e o desbravamento estava acontecendo. Então o meu contato com uma escola de qualidade, com ensino de qualidade estruturado, se deu em 71, quando eu vim para o Colégio Estadual do Paraná. E cheguei aqui, prestei e felizmente passei no teste de admissão que tinha que ser feito, como hoje ainda se faz, né? Não faz mais? Que maravilha, naquele tempo tinha que fazer. Aí fui estudar na última sala do primeiro andar desse lado no primeiro ano, na primeira do terceiro andar desse lado no segundo ano, e na primeira do segundo andar do lado de lá no terceiro ano. 71, 2 e 3. E neste período em que eu aqui estive, a exemplo do que vocês estão vivendo hoje, eu vivi uma riqueza muito grande de discussão das questões ligadas às liberdades democráticas, ao civismo, ao patriotismo, à cidadania, às condições mínimas que devemos ter nós, cidadãos e cidadãs, na construção de uma sociedade livre, numa sociedade liberta e numa sociedade que busca, pela sua iniciativa, pela sua vontade, construir o futuro que nós queremos. Vocês já estudaram e sabem. Em 64 tivemos o golpe militar, tivemos a implantação de uma ditadura militar. E a época em que eu aqui estive, sequer podíamos funcionar com liberdade. A liberdade de expressão dela é o direito que ela pode exercer. E o direito de funcionar sequer a contento e democraticamente, nós não tínhamos sequer para o nosso GESEP, o Grêmio Estudantil do Colégio Estadual do Paraná. E a exemplo do que vocês fizeram agora, nós fomos à luta àquele tempo, para que pudéssemos, mesmo num regime ditatorial, num regime de repressão às liberdades democráticas, construirmos caminhos para que nós pudéssemos ir em busca das eleições diretas para a prefeitura, para o Estado,
para os municípios de fronteira, instâncias hidrominerais e para a presidência da República. Mas na minha cabeça, sempre que se falava em eleições diretas, batia, latejava que no Colégio Estadual do Paraná, diferente dos outros colégios onde, através de lei que ajudei a votar na Assembleia Legislativa, nós tínhamos instituído a eleição direta para as universidades, para os demais colégios, aquilo me batia duro dentro da alma e dentro da cabeça de o porquê que nós não tínhamos eleições no Colégio Estadual do Paraná. Foi por essa razão que sempre lutei para que isso acontecesse e como vocês e outros que os antecederam, muitas vezes demos com a cara na porta com a nossa luta para que a eleição acontecesse. Mas felizmente, por vontade de alguns de vocês ou dos pais de vocês, nós chegamos à vice-governadoria e pela legislação eleitoral do país, o ex-governador saiu e nós assumimos para construir aquilo que imaginávamos ser uma estrutura completa de ensino democrático dentro do estado do Paraná. Foi por essa razão que quando Danilo, a Juliana e outros meninos e meninas que aqui estão, no dia 31 de março, lá no Teatro Guaíra, justamente no dia em que era referência para todos nós do cerceamento das liberdades democráticas, porque foi num 31 de março de 64 que a ditadura se implantou no país, pois quis o destino que no dia 31 de março, eu conversando com vocês, eu decretasse naquele dia que nós caminharíamos, marcharíamos para o fim da ditadura no que dizia respeito à escolha do diretor ou da diretora do Colégio Estadual. Decretamos naquele dia que no prazo máximo de 30 eu receberia uma comissão de estudantes e junto com o Nildo Liebig, junto com a Ivelise, nós iniciamos naquele dia a construção desse processo que hoje se consagra e que é finalizado com a edição da lei. Portanto, eu venho aqui com muita satisfação, porque na minha vida toda, de um jovem mais vivido do que vocês, porque tenho 57 anos de juventude muito bem vivida e de exercício democrático muito bem praticado ao longo da minha existência. Eu venho aqui para, como um democrata, dizer a vocês, caminhemos rumo sim à liberdade, caminhemos sim rumos ao patriotismo, ao civismo, à nacionalidade que nós temos e ao nacionalismo que temos que exercer. Eu tenho recebido por esse Paraná fora, onde tenho andado demonstrações de civismo, de patriotismo, de princípios de cidadania e democracia, os maiores possíveis. Dia desse, junto com a Ivelise, vamos inaugurar uma escola num distrito chamado Luz Marina, no município de São Pedro do Iguaçu, lá diante de Cascavel e de Toledo. Numa comunidade pequena, talvez ali morem 2.000 pessoas, e nós ali construímos uma fantástica escola, onde alguns anos atrás, os alunos, a exemplo da minha situação lá de 1960, 62, 63, que não tinha escola para estudar, eles também lá não tinham. Estudavam dentro do barracão da igreja e alguns dentro da delegacia de polícia. Construímos uma escola. E a maior demonstração de civismo que eles deram, de agradecimento e de reconhecimento, crianças de idade até inferior a de vocês, a exemplo do que aconteceu na última sexta-feira em Bom Sucesso do Sul, ali próximo a Pato Branco, onde crianças da creche, crianças da primeira, segunda, terceira, quarta séries, perfilados, numa demonstração de respeito aos símbolos e ao pavilhão estadual e nacional, cantaram eles, crianças de 7, 8, 10 anos, o hino do Brasil e o hino do Paraná. É esta demonstração de civismo, é esse exercício democrático das eleições que estamos estabelecendo para o Colégio Estadual do Paraná, na formatação da cidadania e da liberdade democrática que deve habitar o coração de cada um de nós, para que sejamos homens e mulheres livres e de bons costumes e que possamos ajudar na transformação todos os dias para melhor da vida que nós temos, da vida que queremos e da vida que merecemos ter. Portanto, viva o Colégio Estadual do Paraná, viva as eleições livres e democráticas para diretor dessa escola. Um bom dia a todos vocês. Um abraço, galera!